Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Laís Ferreira de Araújo. Sejam bem-vindos de volta, bem-vindas, né, ao nosso curso Técnico em Agropecuária. E a disciplina que eu vou ministrar nesse semestre, juntamente com a professora Josenara, é o projeto agropecuário. A gente vai ver um pouquinho do que é o projeto, né, a apresentação da disciplina, a definição e os tipos de projetos. Acompanhe. Primeiramente, vamos rever aqui a nossa matriz curricular. Vocês estão no último módulo, no quarto módulo, né? Finalizando o curso. Daqui a pouco vocês vão se formar, vão ser técnicos em agropecuário, vão exercer a profissão, se Deus quiser. E a nossa disciplina aqui é o projeto agropecuário, com a carga horária de 30 horas, né? 30 horas durante o semestre. E aqui o quarto módulo, tá? Juntamente com as culturas anuais, que vocês vão também acabar vendo ao longo do semestre, bovinocultura, produção agroindustrial, gestão rural e a disciplina complementar 3, tá? O objetivo dessa disciplina, pessoal, é aprimorar a prática profissional por meio do projeto multidisciplinar, que a gente vai ver várias áreas ao mesmo tempo, relacionadas às áreas de atuação do técnico em agropecuária. Então, uma disciplina mais prática, se a gente tivesse presencialmente, essa disciplina seria mais no campo, né? A gente participaria de atividades mais práticas realmente, mas como a gente ainda está na pandemia, estamos de forma online, assistindo aulas remotas, então a gente vai ter alguns encontros, né, pelo Google Meet e também vamos fazer esse projeto de forma remota, tá? Quando a gente acessa o PPC do curso, que é o projeto pedagógico do curso, a gente vê lá que a disciplina de projeto agropecuário ela não tem uma ementa, tá? Mas tem escrito no projeto, né, no PPC, do Técnico em Agropecuária do IFP, que o projeto agropecuário ele poderá ser caracterizado como um projeto produtivo, que eu vou explicar para vocês, uma atividade de assistência técnica, um projeto de pesquisa, que é o que a gente vai fazer esse semestre, nós vamos fazer um projeto de pesquisa, o projeto de extensão e o projeto de inovação tecnológica. Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Na disciplina de projeto agropecuária, ela vai ser dividida em 2 bimestres. O primeiro bimestre, a gente vai fazer o levantamento das unidades produtoras de cajuína no Vale do Sambito. Então, nas próximas aulas, a gente vai explicar um pouquinho mais. Vamos fazer as aulas online, né? Para discutir um pouco. E vocês vão pesquisar essas unidades produtoras nos municípios do Vale do Sambito, as unidades produtoras que produzem cajuína, tá? No primeiro bimestre. Quando for no segundo bimestre, vocês vão fazer um projeto de uma planta baixa para uma agroindústria de cajuína. Então, vocês já vão ter aí, já tem, né, vamos dizer assim, um estudo básico sobre o que é um desenho técnico, que vocês já viram. E aí vocês vão fazer um projetinho de uma planta baixa para colocar essas cajuínas, para uma agroindústria, vamos dizer assim. Em relação às formas de avaliação, nós vamos passar para vocês relatórios, que vocês vão ter que fazer relatórios sobre essas unidades produtoras, essa pesquisa, as atividades, né? Fazer a planta baixa para compor as médias bimestrais. Então, vai ter o primeiro bimestre, recuperação, se alguém ficar de recuperação, nota do segundo bimestre, a média, né? E a recuperação do segundo bimestre para quem ficar. E a prova final, para quem não conseguir a média, 7, né? No mínimo. A avaliação será diagnóstica, somativa e formativa. Então, ao longo de todo o semestre, a gente vai estar vendo quem está participando, quem está fazendo perguntas, quem está realmente se envolvendo com o projeto, tá bom? Então, não é só a devolução de alguma atividade, mas sim esse entrosamento, essa construção do conhecimento que vocês vão ter ao longo do semestre para a gente também poder avaliar. Para que vocês entendam melhor o que é um projeto agropecuário, o projeto agropecuário ele tem um caráter mais técnico e prático e está voltado para uma unidade de produção agrícola, tá? Unidade de produção agrícola. Por exemplo, não tem aquela UAPP lá do IFP de Valença? Então, tem um caráter mais técnico.
e prático para a gente fazer algumas atividades dentro dessa unidade de produção agrícola. Então, no processo de formação, quem se prepara para trabalhar com projetos de desenvolvimento rural depara-se com confusões recorrentes quanto a diferentes tipos de projeto. Assim sendo, é pertinente apontar algumas características que diferenciam um projeto de pesquisa, né, projeto de agropecuário, projeto de desenvolvimento rural, que é o que a gente está falando aqui, tá? Então, esse projeto agropecuário ele tem uma meta muito precisa, que é de promover uma intervenção na realidade em que será implantado. Essa meta, no entanto, está diretamente relacionada à dimensão produtiva de uma determinada propriedade rural. Os objetivos desse projeto, eles são implantar um sistema de produção, por exemplo, propor alternativas produtivas, aumentar uma produtividade, seja do milho, do feijão, de qualquer cultura, de uma hortaliça, expandir o tamanho do negócio agrícola, trabalhar a modernização da matriz produtiva, propor uma diversificação da propriedade e também projetar uma manutenção da atual configuração produtiva da propriedade. Essa propor uma diversificação, você produzir várias coisas, produzir a parte de animal, né? Caprinos, ovinos, peixes, também produzir fruticultura, a parte de manga ou caju, tá? Então, o projeto agropecuário é isso, ele tem um caráter mais técnico e prático. O projeto produtivo é uma atividade multidisciplinar de planejamento e execução da produção de um produto agropecuário. Então, no contexto do curso técnico agropecuário da gente, do nosso instituto, entende-se como projeto produtivo uma atividade multidisciplinar, né, como eu já disse, em que as demais modalidades do projeto seguem a legislação vigente da instituição. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer um projeto produtivo, nessa disciplina de projeto agropecuário, a gente poderia fazer, por exemplo, fazer um planejamento e execução de uma produção de um queijo, ou então planejamento e execução de hortaliças, de produção de hortaliças, de produção de grãos, ou de produção de frutíferas, produção de cajuína, né, também. Então, se a gente tivesse na forma presencial, talvez a gente pudesse fazer isso, um projeto produtivo, que é a execução e planejamento da produção de um produto agropecuário, cajuína, milho, seja ele qual for, que não será o nosso caso nesse semestre. A gente vai fazer um projeto de pesquisa. Outro aspecto que poderia ser abordado na disciplina de projeto agropecuário seria uma atividade de assistência técnica. Como eu já disse, na pandemia, fica complicado a gente fazer atividade de assistência técnica, porque teria que visitar produtores e fazer o acompanhamento. Mas eu vou explicar para vocês o que seria essa atividade de assistência técnica. Participar de atividade de extensão rural e assistência técnica, agricultores, produtores, para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, visa o desenvolvimento rural, visa uma mudança na realidade daquele produtor, proporcionando vivências, habilidades para também o estudante, né, que está fazendo aquela atividade de assistência técnica e conhecimentos para uma autonomia e o exercício crítico da cidadania e da profissionalização desse estudante. Então, se a gente for pegar esse projeto na forma de presencial, por exemplo, a gente poderia fazer também uma atividade de assistência técnica. A gente poderia selecionar alguns agricultores e fazer um acompanhamento durante um semestre, prestando uma assistência técnica a alguma propriedade, que também não será o nosso caso nesse semestre, tá? É só para vocês realmente visualizarem e entenderem o que é que a gente pode propor nessa disciplina de projeto agropecuário e o que pode ser visto. Já o projeto de pesquisa, que é o que a gente vai fazer nesse semestre, né, especificamente, o projeto de pesquisa aplicada ou de inovação tecnológica visa a produção de conhecimentos com base em recortes teóricos metodológicos determinados pelas diversas áreas científicas. O projeto de pesquisa é aquele formulado por alguns agentes integrados a alguma instituição que desenvolve pesquisa. Certificados podem ser centros de pesquisa, universidade, institutos federais, ONGs, né? Trata-se de um projeto cujo objetivo imediato não é uma promoção de uma intervenção com vistas a mudar uma realidade, mas nas diferentes áreas de pesquisa científica, o objetivo prioritário é fazer
avançar o conhecimento acerca de determinado assunto, tá? Então, um projeto desenvolvido com o objetivo de gerar conhecimento e ou soluções na forma de produtos, serviços ou processos. Aqui, nessas fotos, é um projeto do Meloeiro, que a gente começou a fazer, mas veio a pandemia, e era um projeto de pesquisa, que a gente ia ver a diferença entre três sistemas de plantio, sobre palhada, sobre mulch, né, que é esse branquinho aqui, que melhora a temperatura, também a umidade do solo, como também essa palhada, e o solo nu, que é o solo sem nada. Aqui são as leiras, a gente ia plantar, começou a plantar, né, não sei se vocês lembram, a gente começou a plantar aqui o meloeiro. Então, o projeto de pesquisa nesse caso, ele gera um conhecimento acerca de um determinado assunto, entendeu? Então, aqui, qual a produção que vai dar no plantio direto? Será que é a mesma produção que vai ser no solo nu ou no solo com mulch? Entenderam? Será que a qualidade do meloeiro ele vai alterar seguindo esses sistemas de plantio? Então, é isso. E no nosso caso do cajueiro, do projeto da cajuína, no caso, né? A gente vai pesquisar as unidades produtoras que produzem essa cajuína, que a gente vai ter o intuito de, no final, saber mapear, né, onde está produzindo essas cajuínas, para a gente depois, posteriormente, em algum outro momento, ver a qualidade dessas cajuínas, para ver esse mapeamento da produção da cajuína no Vale do Sambito. Então, que é muito importante também gerar esse conhecimento local. Outro projeto que a gente pode fazer dentro da disciplina do projeto agropecuária é o projeto de extensão. Tem a atuação do IFP na realidade social, por meio de ações de caráter educativo, social, artístico, empreendedor, cultural, científico e tecnológico, e que tratem de temáticas como o meio ambiente, os direitos humanos, saúde, trabalho, comunicação, entre outros, tá? Extensão tecnológica para transferência e difusão de tecnologia. Então, é um projeto executado por meio de uma interação com os diversos setores da sociedade, visando ao intercâmbio e ao aprimoramento do conhecimento. Resumindo, o projeto de extensão, ele tem que ter um público, né? Para esse público, tem que ter esse desenvolvimento rural, vamos dizer assim. Ele tem que estar vinculado a algum público, a uma mudança de realidade. Então, é um projeto que tem que ter essa interação com os diversos setores da sociedade. No caso desse projeto Agro-IF Nordeste, que eu estou participando como orientadora, ele tem essa função, ele é um projeto de extensão em que os residentes, os alunos, estudantes que são técnicos em agropecuária, eles passaram por uma seleção e vão atender a algumas famílias, a alguns produtores, a algumas comunidades. Então, o público tem essa interação, né, com os residentes, os alunos, e tem também essa interação com os produtores, que também tem essa interação com os orientadores, né, que é, no caso, a pesquisa. Então, está tudo envolvido, né? Tem também um projeto de extensão que está acontecendo nesse momento, 4 de novembro às segundas e quintas, aqui no caso, né? Um projeto de extensão do IFP de Valença, Família na Escola, em que o público-alvo são pais, mães, responsáveis pelos discentes dos cursos técnicos que tem no IFP de Valença. Então, tem os professores juntamente com os pais responsáveis pelos alunos. É um projeto de extensão. Então, quando envolve esse público, a gente já muda para projeto de extensão. No caso do projeto de pesquisa, não precisa ter esse público-alvo, entendeu? A gente só está realmente no projeto de pesquisa gerando um conhecimento ali, sem necessariamente atingir um público-alvo. Para a gente finalizar nossa aula, fica a dica para vocês aqui. Então, a diferença entre projeto de pesquisa, projeto agropecuário e desenvolvimento rural. O de pesquisa visa a produção de conhecimentos com base nesses recortes teóricos metodológicos, como eu já disse para vocês, que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer uma pesquisa das unidades produtoras de cajuína. O projeto agropecuário tem caráter mais técnico e prático e está voltado para uma unidade de produção agrícola.
E o projeto de desenvolvimento rural tem como objetivo propor intervenção em determinada realidade rural, buscando uma melhoria na qualidade de vida das comunidades, né, das famílias, da respectiva região. Então, no caso, o projeto de extensão, ele está inserido aqui, que ele tem esse projeto, ele tem um desenvolvimento rural, diferente de um projeto agropecuário, como eu disse para vocês, que não tem tanta essa intervenção de uma realidade, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é esse projeto agropecuário. Não é uma disciplina que tem aqueles conteúdos, né, que alimenta bem direitinho no PPC, que é o projeto pedagógico. Ela é uma disciplina que é bem ampla, em que a gente pode abordar, a gente pode trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Então, é uma disciplina mais prática, que vai agregar muito na formação mesmo de vocês como profissionais em técnicos agropecuários. Por isso que é uma disciplina mais para o final do curso, né? Aqui no quarto módulo, tá bom? Então, qualquer dúvida, estarei no Classroom, no e-mail, e tem também a professora Josenara, que está juntamente comigo nesse projeto agropecuário, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que a gente vai fazer realmente, nesse primeiro e nesse segundo bimestre, e para explicar mais um pouquinho para vocês, tá? Qualquer dúvida, então estarei à disposição. Tchau!